Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de quinta-feira para todos nós. Que hoje nosso dia possa ser um dia de muita paz, um dia de esperança, um dia de felicidade e alegria em nossa alma. É com muito bom coração, meus irmãos, que a gente se reúne aqui nesta manhã, iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que a gente se reúne em um só pensamento e em um só coração e nos elevamos até a Jesus, em busca de paz em nossa alma, em busca de consolação em meio aos desafios da vida. Um momento que a gente busca esclarecimento para as dúvidas que o nosso espírito carrega. Então, que neste momento, Jesus, ele possa estar presente em nosso coração, em nossos pensamentos, concedendo em cada alma a gota de esclarecimento que necessita no dia de hoje. E bom, meus irmãos, hoje nós convidamos a todos para a gente começar a nossa quinta-feira de reflexão, trazendo aqui para nós a lembrança de um momento que é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vejamos que o querido Lucas, o evangelista, ele é considerado como que um repórter daquela época, porque para ele escrever o Evangelho, ele não caminhou ao lado de Jesus, mas ele conheceu Paulo de Tarso. Então, através de Paulo e também entrevistando outras pessoas, Lucas ele vai conseguir redigir o Evangelho, trazendo ali a vida de Jesus, trazendo os ensinamentos, alguns passos que o Cristo teve aqui na Terra. Então, lá no capítulo 2, o querido Lucas, ele vai trazer para nós um momento também muito marcante do nascimento de Jesus. Um momento em que um anjo ele vai aparecer para algumas pessoas, avisando essas pessoas que naquele dia havia nascido Jesus. Que naquele dia havia nascido aquele que vai trazer a paz sobre a terra, aquele que vai libertar a nossa alma das amarras das nossas imperfeições morais. Então este anjo avisa que na cidade de Davi nasceu aquele que era tão esperado, o Messias. As pessoas que viram este anjo se assustaram. Imagina! Porque naquela época eles eram considerados pastores porque cuidavam do rebanho das ovelhas. Então essas pessoas, elas se assustam, elas estão no campo trabalhando e quando vê se deparam com um anjo ali, uma figura totalmente iluminada, elas se assustam. O anjo diz: vocês não precisam ter medo, porque eu venho trazer boas novas, boas notícias. Hoje nasce o Messias. Então, meus irmãos, Lucas ele vai trazer este relato para nós no capítulo 2 de seu Evangelho. E vejamos que elas se sentem tão agradecidas a Deus por saber que o Messias foi enviado, que Jesus havia chegado para trazer paz, para trazer união, para ensinar a todos. Elas se sentem tão agradecidas por aquele momento que elas dizem: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Uma frase que denota muito agradecimento, denota um coração preenchido de amor e elevado até Deus, agradecendo ao Pai a paz que havia chegado. Mas vejamos, meus irmãos, que esta frase dita neste momento e neste contexto, ela também pode carregar outros significados e até mesmo ensinamento para nós. Como o próprio Espírito que se denomina F.D. E é importante a gente dizer aqui que este Espírito, muito sábio em suas palavras, ele não
se sente confortável em dizer o nome completo. Então ele se denomina apenas com as iniciais F.D. Este espírito, em uma mensagem, em uma reunião mediúnica em que Allan Kardec estará presente, esse espírito irá passar uma mensagem ali aos médiuns. E Allan Kardec vai publicar esta mensagem na Revista Espírita de 1863. Então, nesta mensagem, o espírito diz: paz ao Cristo, aos homens de boa vontade. Paz, disse o Cristo, aos homens de boa vontade. Bom, não tivestes a paz, porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, se chama caridade. A caridade moral como a caridade moral, e não a tivestes. Meus irmãos, este é o trecho que a gente selecionou e destacou da mensagem completa, como dissemos, que Allan Kardec publica na Revista Espírita de 1863. Uma mensagem que faz aqui uma alusão direta a este momento que Lucas traz em teu capítulo 2. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Vejamos, meus irmãos, que o querido Espírito, como nós dissemos, que se denomina F.D., ele diz muito claramente: paz, disse o Cristo, aos homens de boa vontade. E ele continua dizendo a nós: não tivemos paz porque a gente não tem boa vontade. Não temos paz porque não temos boa vontade. E ele afirma: a boa vontade para qualquer um que seja, pobre ou rico, se chama caridade. E nós sabemos que a caridade é o amor em ação. Contudo, meus irmãos, todos nós desejamos a paz. Todos nós desejamos vivenciar a paz. Mas a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: mas será que estamos tendo boa vontade? Porque nós queremos paz, mas não queremos fazer a nossa parte. Quantas vezes nós queremos ter paz em nossa vida, queremos que tudo seja resolvido, mas temos preguiça ou má vontade de fazer a nossa parte. Queremos paz com os nossos negócios, paz no nosso trabalho, paz em nosso estudo, paz em nossa casa, paz com a nossa família. Queremos saúde, mas não queremos fazer a nossa parte. Buscamos a Jesus, desejosos de ter paz. Mas o próprio Evangelho de Lucas é-nos dito: paz aos homens de boa vontade. E o Espírito, claramente na mensagem que Allan Kardec retrata, nos diz: não temos paz porque não temos boa vontade. E a boa vontade é a caridade. Não temos paz porque não temos caridade. Não temos paz porque ainda não temos o amor dentro de nós. Então nós buscamos a Jesus em busca de ter paz. Buscamos a doutrina espírita ansiando a resolução dos problemas que nos tiram a paz. Afinal, todos nós enfrentamos dificuldades e problemas. Então, quando o nosso coração começa a perder a paz, quando a nossa consciência começa a perder a paz, fazemos esse movimento de buscar a Jesus, buscar a doutrina espírita, em busca da resolução daquele problema que está tirando a nossa paz. Mas, meus irmãos, Cristo, nem os bons espíritos, nem o Espiritismo pode fazer por nós aquilo que nem a gente faz por nós mesmos.
Jesus, os bons espíritos, a doutrina espírita não podem fazer por nós nem aquilo que a gente faz por nós mesmos. Ou seja, não podemos depositar a responsabilidade da resolução de nossas dificuldades no Espiritismo, na casa espírita, nos bons espíritos, em Jesus. Não podemos transferir a responsabilidade da perda da paz em nosso coração na doutrina espírita, em Jesus, nos bons espíritos. Como dissemos, todos queremos paz. Mas quantos de nós têm boa vontade para viver a caridade, têm boa vontade para servir, têm boa vontade para buscar a solução dos problemas? Todos queremos paz. Mas o que a gente mais vê, meus irmãos, ainda na Terra, é o desejo de se ter a paz e aquele movimento de depositar a responsabilidade da resolução dos problemas que tiram a paz em terceiros. Ou seja, desejamos a paz, mas colocamos a responsabilidade de ter paz em terceiros e não fazemos a nossa parte. Queremos que Jesus nos dê a paz pronta. Queremos que a doutrina espírita resolva todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Desejamos que os bons espíritos nos tragam as respostas para tudo em nossa vida, ou que evitem as pedras em nosso caminho. Pensar assim, meus irmãos, é pensar de uma forma muito equivocada, a qual nos coloca em um ponto de ociosidade e de falta de responsabilidade muito grande perante a nossa vida. Desejamos ter paz, mas não somos responsáveis em buscar esta paz. Desejamos ter paz, desejamos ter harmonia em nossa vida, mas não podemos depositar na doutrina espírita, em Jesus, a resolução de todos os nossos problemas. O Espiritismo e o Cristo, eles nos concedem grandes caminhos e esclarecimentos para resolvermos as nossas dificuldades, mas eles não podem resolver por nós. Precisamos buscar o esclarecimento, buscar os ensinamentos, buscar as palavras de esperança para ter paz. Mas compete a nós nos levantar e agir, nos levantar e buscar a paz. Ter boa vontade. Todos que têm boa vontade têm paz no coração. Todos que têm boa vontade em agir, em viver o amor, em viver a caridade, têm a paz em seu coração, pois não cruza os braços e aguarda que os outros, que a doutrina, que os bons espíritos resolvam os teus problemas. Pois existe uma grande diferença da gente buscar a doutrina espírita, os bons espíritos, buscar a Deus, buscar a Jesus, em busca de auxílio e amparo para os problemas, do que buscar estas vias para que seja eles que resolvam por nós. Jesus já nos dizia, a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos ter consciência da nossa responsabilidade perante a nossa vida. A responsabilidade da busca pela paz em nosso coração. Com isso, meus irmãos, se boa vontade é o amor em ação, por outras palavras, aonde está o nosso amor? Aonde está o amor a nós? Aonde está o amor ao próximo? Aonde está o amor à obra de Jesus? O amor em servir a doutrina espírita? Aonde está o nosso amor?
Se nós alcançamos a paz através do amor, da boa vontade, aonde está o nosso amor em servir? Aonde está o nosso amor em ser um discípulo de Jesus? Aonde está o nosso amor ao próximo? Porque não adianta a gente buscar a paz, meus irmãos, em coisas meramente externas. Não adianta a gente buscar a paz achando que viver em paz é ter os problemas resolvidos por terceiros. Em verdade, a paz é aquele sentimento de consciência tranquila do amor que a gente vive. É aquele sentimento da alma serena por buscar viver a caridade. A paz é uma virtude que a gente cultiva pelo nosso trabalho no bem. E não tem como a gente terceirizar ter paz. Não tem como a gente colocar a responsabilidade de ter paz na mão do próximo. Paz é um estado de espírito que a gente conquista trabalhando no bem, vivendo a caridade, vivendo o amor. Com isso, meus irmãos, diante de tantas as dificuldades que a gente enfrenta em nossa vida, diante dos infortúnios inesperados, diante das notícias que são infelizes em nossa vida, tenhamos a paz de consciência em elevar o pensamento a Deus e buscar inspiração do melhor caminho a tomar nesse momento. Mas, meus irmãos, jamais depositemos a responsabilidade da resolução das nossas dificuldades na mão de Jesus, dos bons espíritos, de Deus. Eles nos concedem força, mas não podem resolver por nós. Precisamos ter boa vontade para conquistar a paz dentro da nossa alma. E que assim seja. Bom, meus irmãos, que a nossa mensagem de hoje possa ser um bálsamo de esclarecimento para todos nós, uma semente de responsabilidade para germinar em nosso coração, que a gente tenha mais consciência do que estamos desejosos em nossa vida. Se desejamos ter paz, busquemos essa paz. Busquemos a paz através da boa vontade em servir, da boa vontade em viver o amor, da boa vontade em fazer a nossa parte. Porque como a gente conquista paz, meus irmãos, se a gente não faz a nossa parte? Então que essas palavras de hoje, elas possam tocar fundo em nossa alma. Lembrando que esta reflexão, ela foi inspirada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. A todos os irmãos que desejarem ler esta passagem, que vem nos falar sobre caridade moral, caridade material, que vem falar sobre o amor, nós convidamos a leitura, pois pode agregar muito a esse nosso momento de reflexão. E também nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Tenhamos todos um excelente dia, um dia de paz, um dia de caridade, um dia de amor dentro da nossa alma, um dia de boa vontade em servir. Que assim seja.